Olá, boa noite. Começa agora o Jogo Jogado, os bastidores da política de Campos e da região em destaque aqui no portal Folha 1. Comigo hoje os jornalistas Aloysio Abreu Barbosa, diretor de redação da Folha da Manhã, Aldir Salles, editor de política da Folha da Manhã, e hoje, é claro, a gente vai começar falando sobre toda a movimentação dos bastidores da política de Campos, já avisando a eleição de 2020. Na semana passada, a gente teve uma semana bastante movimentada no cenário eleitoral, sobretudo na festa de Santo Amaro, como tradicionalmente acontece com os políticos que passam por Campos, passam por essa romaria na Baixada Campista, não só políticos de Campos, como de todo o estado do Rio de Janeiro. Aldir esteve lá acompanhando essas movimentações para a edição da Folha da Manhã e vai contar para a gente mais ou menos o que aconteceu nesses bastidores, não só na missa de Santo Amaro, como também no almoço oferecido pelo deputado Rodrigo Bacelar. É uma coisa já tradicional, né, da política campista, essa romaria de políticos para Santo Amaro, né? A missa mesmo, às 11 horas da manhã, fica pequena, né, a igreja para tanta gente na igreja, mas o que realmente marca no feriado, além da religiosidade, da fé das pessoas, é essa movimentação política. E teve a presença do presidente da Assembleia Legislativa, o André Siciliano, o vice-governador que estava em exercício na época, ele não pôde comparecer porque estava com uma meningite viral, mas ali todos os principais nomes de pré-candidatos a prefeito estiveram presentes, né? A gente teve o Rafael Diniz, teve o Vladimir Garotinho, teve o Caio Viana, e além disso, logo na sequência da missa, teve o almoço, né, promovido pelo Rodrigo Bacelar, que o Siciliano também foi, porém o Vladimir não foi nesse almoço, por uma ausência dessa confraternização. Algumas pessoas nos bastidores chegaram a falar que o almoço do Rodrigo seria uma espécie de promoção pro Caio, Palanque para Caio, né? Uma apresentação, né, para Caio, para todo mundo da política. Mas o fato é que ele não foi, o prefeito Rafael foi. Junto com o Caio estava o Arnaldo Viana, o ex-prefeito Arnaldo Viana, seu pai. E uma coisa curiosa que a gente pôde notar em alguns momentos do almoço é que o Caio um pouco que evitou a presença do Rafael. Onde o Rafael ia, o Caio se esquivava, diferente do seu pai. O Arnaldo cumprimentou o Rafael, assim como o vereador Igor Pereira, que vai ser o assunto daqui a pouco também para a gente conversar sobre, que foi apontado como líder do G8, né, do racha na base governista na Câmara. Essa questão do racha, Luiz, você também acompanhou bastante desde o início. A semana de Santo Amaro, ela já veio para Santo Amaro com o jogo definido, mas pré-Santo Amaro foi um negócio bem complicado, né? E que não começou ali. Desde o ano passado já tinha essa articulação aí do G8 que implicou em algumas derrotas ao governo, né? Bom, boa noite, Arnaldo, boa noite, Aldir, boa noite você que está aí nos ouvindo nessa nova investida da Folha aí. Política, bastidor de política, é uma coisa que o jornal faz desde 78, né, faz com qualidade, é um diferencial da Folha, muda o meio, mas o jornalismo continua o mesmo, né? Trazer para vocês informações de cocheira, como se diz no TUF. Eu acho que faltou citar o deputado Joviana, também é pré-candidato, não foi citado, também estava lá, embora não estivesse presente, você estava, eu ouvi pelas fotos. E não sei se foi o Aldir ou o Arnaldo que falaram da coisa da missa. Eu acho que a analogia melhor para o cenário político de Campos é a cavalhada, não é a missa. A cavalhada remonta à luta entre cristãos e mouros, não só nas cruzadas, no Oriente Médio, como as pessoas esquecem que os muçulmanos dominaram Portugal e Espanha há 700 anos. O último reduto mouro na África foi Granada, tomada em 1492, onde começa justamente quando Colombo chega à América. E começamos como que nós. Então essa disputa meio figadal aí já começa. 2020 começou, 2019, como você se referiu, Arnaldo, começou ali no G8. No dia 13 de dezembro, uma sexta-feira 13, que é um pouco emblemática, eu noticiei que ia haver ruptura, noticiei no blog, e ela de fato houve. Noticiei que Igor Pereira estava liderando o G8, como de fato liderou.
E anunciei também que ele trabalhava para arrumar uma via distinta de Rafael para 2020, né, como executivo, para caminhar junto. E ele tentou, de fato, se fala muito que Vladimir, do acordo que Vladimir fez posteriormente, aí já no 2020, com o Fred, para aprovar o orçamento, que ficou pendente de 2019, com um remanejamento em 20%. O G8 queria 10%. Assinaram em outubro, aliás, G8 eram 11%, assinaram em outubro essa emenda. Na votação do dia 23 de dezembro, se eu não me engano, 22, foi a última sessão da Câmara. A CCJ da Câmara, Comissão de Constituição e Justiça, entrou com parecer contrário à emenda. O G8 reagiu e não votou orçamento. A questão ficou pendente. Foi resolvido agora, na terça-feira da semana passada, num acordo costurado entre Fred e Vladimir. Como o Fred admitiu no Folha no Ar, numa entrevista que eu fiz com ele na quarta-feira, no dia seguinte. Dia de Santa Mário. Que? O dia de Santa Mário. O dia de Santa Mário, bem lembrado hoje. E, como eu revelei, aí o que houve? Um site ligado ao deputado Rodrigo Bacelar, que está fazendo claramente a ponte para Caiviana, colocou que, de maneira bombástica, né, talvez um pouco de falta de critério jornalístico, que o acordo ter sido feito entre Rafael, não foi Fred, quer dizer, tira Fred, coloca Rafael, não é verdade, foi Fred, com Vladimir. O que o site esqueceu convenientemente de colocar é que a primeira pessoa que Igor Pereira procurou foi Vladimir, 2 vezes. E nas 2 vezes, como operário de construção, que é um belo poema de Vinícius, Vladimir disse não. E chamou o que o G8 estava tentando fazer de uma extorsão, abre aspas, uma extorsão da Câmara. Igor foi defenestrado pelo governo Rafael, perdeu os cargos, junto com metade do G8, e ficou sem caminho nenhum, sem outro caminho qualquer, e foi encontrar guarida em Caio. Teve uma foto que você, Arnaldo, publicou no seu blog, né, revelando de fato o que estava acontecendo nas redes sociais. Enoque disfarçado. Perfil. Marcelo Perfil, desculpa. Desculpa, Enoque, perfil. Meio disfarçado, com óculos escuros e boné, mas não deu muito para esconder. E, enfim, ficou revelado ali o acordo. Quer dizer, 2020 começou em 2019. Né? Começou pesado, o jogo pesado. Né? E deve ser assim, e deve piorar bastante até as convenções, né? Período de convenções, que é abril, maio, e depois a eleição até outubro. Agora, o G8 também não saiu fortalecido dessa última votação, né? Teve um racha na base, como o Aldir colocou lá atrás, com a formação do G8, que firmou oposição, se unindo ao grupo de oposição para derrotar o governo em todos os projetos do pacote de contingenciamento, mas depois também o G8 saiu... Eram 7 projetos. 7 projetos. E o G8, e depois o orçamento. Inclusive coisas que não tinham... até inclusive nenhum revés, né? Nisso que o Arnaldo está falando, o Igor, né, saiu à frente nessa liderança contrária ao governo, mas ao mesmo tempo você tem vereadores como o Jorginho Virgílio, que faz parte do G8 também, e que fala que o G8 não foi criado para ser oposição ao governo. E essa divisão ficou mais clara nessa última votação do orçamento, onde 3 vereadores do G8 acabou votando para a aprovação do orçamento com a emenda do remanejamento de 20%, no meio termo entre os 30% que o governo queria antes e os 10% que o G8 mesmo defendeu no primeiro momento. Mas Igor, como líder do G8, ele votou para os 10% nessa segunda votação também. Inicialmente parecia que Fred saiu muito forte dessa articulação, né, de chamar a oposição para conversar e receber o G8 só depois. Quando o G8 chega com a proposta de 15%, aí Fred bota na mesa, não, 20 eu já tenho na aliança com a oposição, meio que desestrutura ali a relação do G8. Então, o que parece foi o que aconteceu no início. Mas depois surge, o próprio Fred revela essa articulação, essa ligação para o Vladimir, né? Essa ligação com o Vladimir. Foi no encontro que ele teve com o Álvaro, né? O vereador Álvaro...
Oliveira. Álvaro Oliveira, perdão. E aí ele ligou para o Vladimir, né? E eu acho que sim, ganhadores, é um jogo muito tênue, né? Pra você afirmar. Mas eu acho que saiu ganhando o Fred, porque foi o grande articulador. Ganhou o Vladimir, perdeu o Rafael, porque tinha 30, passou a ter 20, e perdeu o Igor, que teve sua liderança no primeiro embate de peso, sua liderança foi rachada. 3 vereadores do grupo dele votaram pelos 20%. Então, acho que perderam, se já se botar um placar, que amanhã pode mudar, né, que é campeonato de ponto corrido, não é torneio eliminatório. Sim. Eu acho que perderam Rafael, perderam Rafael e Igor, e serão vencedores desse embate Fred, posição muito reforçada, e Vladimir. Caio, eu acho que fica neutro. Agora, é aquela coisa que você mesmo coloca, né? Você colocou lá em cima. Ele tenta tirar proveito, né? Ele pega isso como se fosse uma aliança, ele tenta mostrar como se fosse uma aliança do Vladimir, do rafaelismo com o garotismo, ele coloca isso muito claro, ele afirma isso, ele insinua isso, joga isso na matéria até de domingo da edição da Folha da Manhã, está trazendo essa insinuação dele, desse jogo, se seria uma aliança. E tem outra coisa interessante, ele fala que ele defende com o G8 os 10%. Aí eu questionei, mas espera aí, você é pré-candidato a prefeito. Rafael lá atrás, enquanto vereador, defendia 10%. E você, se for eleito prefeito, vai defender 10% também? Aí ele até, não confunda as coisas, Arnaldo. Estou falando que esse prefeito não merece os 10%. Tá com tom de voz igual de Arnaldo? Tá ficando igual do pai. Não confunda as coisas, Arnaldo. Da gravação dá até para ouvir essa entonação do Caio. Assim, e ele se coloca muito claramente como pré-candidato, o que não estava fazendo há pouco tempo, e no fundo, ao tentar fazer essa ilação do rafaelismo com o garotismo, não dá para a gente deixar de citar lá em 2016 aquela história do encontro de Garotinho com Caio, que todo mundo abordou isso muito claramente. Então agora ele tenta fazer ao contrário, ele tenta jogar o grupo de Garotinho com o Rafael, até tentando colar uma rejeição, tentando criar um mal-estar entre os grupos políticos, o que foi rechaçado pelo próprio Vladimir no mesmo dia. Né? No mesmo dia da entrevista do Fred, saiu uma nota no seu blog do Vladimir rechaçando qualquer tipo de aliança. Quando eu cheguei, saí do programa, estava chegando a casa, eu recebi o contato do deputado federal Vladimir Garotinho e ele mandou a nota, tinha ouvido na rádio, e esse site ligado ao deputado Rodrigo Bacelar, ouvinte atento da rádio, pegou e tirou isso de contexto, e ele respondeu, então foi o tempo de eu chegar a casa, ele me mandar a nota e eu postar a nota. E eu lembrei isso tudo que eu falei, quer dizer, a primeira pessoa que procurou Vladimir não foi Fred, foi Igor Pereira, que eu convidei, você, Arnaldo, convidou para o programa Folha no Ar, antes, durante e depois da crise do G8. E em todos esses que vou. Preferiu dar uma entrevista, entre aspas, respondendo o que queria responder. Enfim, cada um faz o que acha melhor. Agora, inclusive reforço o convite, Igor, se estiver ouvindo, você pode vir aqui, você pode ir no programa, pode vir na redação do jornal, estamos abertos a eu ouvir. Mas precisa querer falar, né? Precisa ser perguntado, responder, não só o que quer. Mas, enfim, essa história é muito antiga. Como você falou, a história começa em 2016. Aquela famosa foto, antes de começar o processo eleitoral de fato em 2016, de Caio e Rafael. Uma foto famosa, os dois posando juntos. Porque há que se lembrar, na série histórica de pesquisa do PRO4, do Instituto PRO4, Caio sai na frente de Rafael. Quando Caio perde o apoio do pai e perde apoio do pai de Arnaldo, o ex-prefeito, começa a desidratar nas pesquisas, é que Rafael tem a ascensão, né? E, na verdade, era saber quem ia surfar a onda melhor do antigarotismo, como foi a eleição de 2018 do presidente, quem surfar melhor a onda do antipetismo. E depois de consumada a eleição, Garotinho, como imediato, começou a falar que ia ter uma nova eleição. Um processo... Fraude nas urnas. Fraude nas urnas, não, que teria um processo que teria a mídia de Campos, toda a mídia de Campos, Ministério Público, Judiciário, todo mundo contra ele, né? O inimigo... Essa coisa de criar inimigo, o Garotinho disso parece com o Bolsonaro, ele cria os inimigos assim, vive da polarização, vive de criar inimigos imaginários. Tem o cara lá do Thor, lá de Bangu também, né, que foi lá e bateu nele, e tem umas coisas meio assim.
Mas, enfim, Garotinho começou esse discurso que ia ter uma nova eleição, e nesse momento Caio se aproxima de Garotinho. E tem uma reunião com o Garotinho no Palavra de Pai, no Rio de Janeiro. Caio nega. Como naquela época o Garotinho estava investigado, eu publiquei, é simples. Pede ao Ministério Público e a Polícia Federal as fitas, ali tudo gravado. Parou de negar. Então, enfim. Mas isso também faz parte da política. Faz parte da política, né? Agora, que ele se aproximou, ainda no primeiro turno de Garotinho, para tentar fazer... No último debate, quem viu está na cara. O último debate da NTTV, antes da eleição de 2016, Chicão e Caio fazendo... Dobradinho um com o outro. Está na cara que houve. Né? Pessoas têm memória curta, mas, infelizmente, quem está na área como jornalista, acho que tem a obrigação de lembrar das coisas um pouquinho melhor. Bem, vamos agora a um pequeno intervalo. A gente volta já já com o Jogo Jogado, falando aí sobre os bastidores da política de campus. E assunto não falta, já já a gente volta. Toca música, notícia, informação. Folha FM 98,3. Chegamos trazendo conteúdo de primeira. Jornalismo, música e muito mais. Do jeito que a Folha faz. Nova rádio Folha FM 98,3. Sintonize. Compartilhe. Folha FM. A rádio que toca você. Estamos de volta com o Jogo Jogado, hoje aqui comigo o diretor de redação da Folha da Manhã, Luiz Abreu Barbosa, o editor de política da Folha, Aldir Salles. Estamos falando aí sobre os bastidores da política de campos, sobretudo nessa última semana, bem movimentada, sobretudo ali na festa de Santo Amaro, o almoço do deputado Rodrigo Bacelar. Agora tem um fato interessante desse almoço, que é a presença do André Siciliano, o como concentrou todos os deputados, independente de serem pré-candidatos em correntes diferentes, todo mundo junto, todo mundo na mesa do André Siciliano. E o Siciliano foi muito claro de que o candidato dele é o candidato de Rodrigo. Rodrigo vai ser candidato? Rodrigo tem um nome listado como pré-candidato, mas você mesmo já citou, Luiz, que ele aparece ali como abrindo o caminho para Caio Viana. Né? Parece que está fazendo essa ponte para Caio como candidato. Caio não é um personagem novo na eleição, inclusive lembrar que Caio está convidado a participar do Folha no Ar na próxima semana, às 7 da manhã, a gente conversou sobre isso e está tentando acertar aí a questão da agenda, embora a semana seja Luiz, mas eu falei que a gente estava com o espaço aberto, até porque a gente está tentando há um bom tempo falar com o Caio, e o Caio está meio reticente em falar, não sabemos por quê. Digamos que meio reticente. Mas, enfim, o Rodrigo Bacelar não parece que vai ser candidato. É o que tudo indica, as configurações que estamos caminhando, não parece que ele vai ser candidato. Parece mesmo que está fazendo essa ponte para Caio. Só que, é até a matéria que a Aldir está apurando, o PT, em Campos, tem pré-candidatos, mais de um, inclusive. Será que o Siciliano vai abrir mão de apoiar o partido para caminhar com o Rodrigo Bacelar? Essa aliança já está tão bem fechada assim? É uma questão interessante essa do PT em Campos, né? Porque o partido tem 2 pré-candidatos, né? Não é só um. Tem a Odisseia... Antônio Carlos Rangel. Antônio Carlos, não, perdão. José Maria Rangel. Antônio Carlos é o irmão deles, vereador. Isso. Então o partido tem 2 pré-candidatos e aparentemente de uma ala da qual ele não pertence dentro do partido. O Siciliano é de uma ala um pouco mais moderada dentro do partido, apesar de ser do PT, partido que foi muito contra o governador Wilson Witzel, ele está conseguindo fazer na presidência da LERJ algumas ajudas ao governo do estado, né, devolvendo dinheiro para o governo do estado para poder comprar carros da Polícia Militar, convocação de concurso público. Mas aqui essa questão que a gente está ainda apurando. Amanhã a gente vai ter a matéria no jornal Folha da Manhã com mais desses bastidores exclusivamente do PT, aqui de Campos também. E você falou também, Arnaldo, dessa movimentação dos políticos em volta do Siciliano, como o Cláudio Castro não pôde vir, ele se tornou o grande centro das atenções. A gente teve também de outras cidades também, né? Teve Chico Machado, o Elbert Rezende de Macaé. Ambos de Macaé. E que também... O líder do PSC. Márcio Pacheco, falou sobre ele também. Quer dizer, são pessoas que, LERJ, mais né? especificamente o Elbert e o Chico, que são de uma corrente contrárias lá. Marcão Gomes, deputado federal, não falamos aqui, também estava lá. Sim.
Mas o Elbert e o Chico, que são aparentemente de uma corrente diferente em Macaé, mas os dois orbitam muito em torno do Ceciliano na Alerj. E também, Todos os deputados, né? Você também, via João Peixoto sentado ali, você via João Peixoto também não o falando. Geraldo Pudim, que é da direção da mesa também, ali no entorno do deputado. inclusive, só para fechar lá em Macaé também, os dois conversaram bastante. Sim, teve um momento que a gente estava ali fora, não sei se você lembra, que eu estava conversando com o pessoal de São João da Barra que estava ali, Chico e o Web estavam grudados lá do lado da cozinha e não saíam, os dois ficaram ali muito tempo. Inclusive, já se cogita uma aliança ali de oposição contra o candidato apoiado por Dr. Aloysio, né? Porque Chico já foi candidato, mas seria uma aliança... O Elbert, no caso, ele é inclusive do partido e ele tem como principal padrinho dele na política o presidente da Câmara de Macaé, e Dr. Eduardo Cardoso, se eu não me engano o nome, né? E ele lá faz parte da base de apoio do prefeito Dr. Aloysio. Então, nessas conversas, a gente percebe algum tipo de entendimento, alguma conversa futura. Mas, como você disse, tudo caminha para uma conversa para a união da oposição em Macaé também. Agora, interessante foi o Márcio Pacheco também, porque ele trouxe, eu entrevistei e perguntei sobre como o PSC vai caminhar em Campos. Apesar do Mérida ser presidente, teve essa articulação para essa emenda, para esse recurso para a saúde que veio agora, esses 10 milhões. E aparece aí como pré-candidato a prefeito. O Márcio Pacheco, que é líder do governo na Alerj, falou que ainda aguarda a orientação do governador para saber como o PSC vai caminhar em Campos. Então não tem nada definido com relação ao PSC, pelo menos é o que diz o líder do governo. E é uma pessoa que tem um acesso fácil ao governador, pelo menos em tese, é líder do governo na casa, né? Você tem muitas variáveis aí. A primeira, só para não perder o bonde o dia ali do PT, matéria que vai trazer amanhã o jornal, eu me recordo sobre Ceciliano a frase de Dornelles, que é uma velha raposa da política, velha raposa no bom sentido, né? Está aí há muito tempo, 60 anos militando em política. Ele falou que se o PT fosse o PT siciliano, ele ia para o PT. Então, eu lembro dessa entrevista. Acho que isso define que tipo de petista é siciliano. E eu não estou falando isso por demérito. O Lula foi um PT assim, articulador, né? Agregador. Dilma não foi e deu no que deu. Mas as variáveis. Primeiro, a gente está falando aqui no intervalo. Vladimir fala isso dentro do grupo dele, que se a partir dos royalties, aprovada em 2012 no Congresso, 2013 teve a liminar do Carmen Lúcia, nos seguramos nessa liminar, os municípios e estados produtores de petróleo, também irresponsavelmente, você se segurar numa liminar, né, que segura a sua principal fonte de renda, todo município petrorrentista tem no petróleo, nas rendas de petróleo de royalties, participação especial, que é trimestral, royalties mensal, e a PE trimestral, as suas maiores fontes de renda, Campos está entre eles, Macaé está entre eles, São João da Barra está entre eles, Quissamã está entre eles, o estado do Rio de Janeiro está entre eles, né? E Vladimir fala abertamente que se o julgamento for o que se espera, que é realmente sancionar a vontade do Congresso Nacional, e nisso, só para recordar, eu ouvi à época o único campista, jurista que teve lá no Supremo, que é o Carlos Alexandre de Azevedo Campos. E ele, embora seja campista está no nome, acha a luta justa, válida, mas ele fala, o que está na Constituição, e o Supremo julga a constitucionalidade, o que está na Constituição é que tem que ter o royalties percentual, cabe ao legislador ordinário, portanto, cabe ao Congresso. Então, embora seja daqui, o jornal é daqui, você tem que lutar pela manutenção dos royalties, vejo a lógica de Carlos Alexandre, e eu estou repetindo aqui a fonte, teve lá no Supremo, foi assessor do Marco Aurélio, ministro Marco Aurélio há muito tempo, fala isso e assim, eu concordo com a lógica dele, posso não concordar com o efeito, mas... E Vladimir fala que se isso passar, ele não é candidato, porque ele sabe muito bem, ele teve no governo, não teve de maneira direta, mas teve. Não teve com cargo, como o pai dele não era prefeito de Campos e foi de fato. Ele conhece a máquina.
porque há muitas irresponsabilidades sendo cometidas nesse processo eleitoral. Rafael, por exemplo, ao dizer que ia manter cheque cidadão, restaurante popular, passagem social, ele não se pode dizer que ele mentiu porque ele, sendo vereador de posição, não conhecia os dados reais da prefeitura. Mas uma vez conhecendo, ele viu que era impossível ser mantido. Vladimir já conhece, Vladimir esteve lá. Ele sabe que é impossível administrar a cidade, porque, gente, é uma coisa que a gente fala muito, e não é profeta do caos, não, a questão é aritmética, é numérica, não é questão de vontade. Se passar a partilha dos royalties no Congresso, Campos, a máquina pública de Campos vai ter que diminuir assim, drasticamente. Eu falo não só servidor, cujo desligamento deve ficar mais fácil, então logo passa a reforma administrativa no Congresso Nacional, e vai passar, depois da tributária, que vai ser a bola da vez agora quando voltar ao recesso. E não só como diminuir também equipamentos públicos. Eu estou falando de creche, hospital, posto de saúde. É uma coisa complicada. Vladimir fala abertamente isso, que se passar isso, ele não é candidato. E aí, Mérida, que pode ser uma candidatura de apoio a Vladimir, como foi Feijó, Rosinha em 2008, pode ter mais chance, do PSC. Então, são essas variáveis. Agora, o que não dá é porque, mesmo se os royalties forem mantidos, gente, é o seguinte, é questão matemática, volto a dizer. Campos, sempre, diferente de Macaé, que sempre recebeu mais royalties do que participação especial, o grosso da receita de petróleo de Campos sempre foi participação especial. A matéria de José, de agosto do ano passado, retrata isso com números. Né? Em valor nominal, sem correção pelo IPCA, que é muito mais. Pode dobrar isso, mas enfim, valor nominal, sem correção pela inflação. Rosinha teve nos 8 anos, média de PE, 120 milhões. Rafael, nos 2 primeiros anos e meio, teve, de média, 40 milhões, valor nominal. E 120 de Rosinha são muito mais. A última PE que Campos recebeu, paga em novembro, a média de 40 milhões Rafael teve. Se esperava 26, na média de 40 veio 17. Quem de vocês está ouvindo que tem um orçamento baseado em R$120 ou R$1.200, vai passar a viver com R$400 e a última 170, 16,9, R$169. Essa é a realidade do município de Campos. Mesmo se não passar a partilha. Se passar, é quadro de caos. Eu tive conversando lá no almoço do Rodrigo, tive conversando com o Caio, e ele fez um cálculo do governo do Arnaldo para o governo de Rafael, que se pegar o IPCA, o orçamento ainda é muito maior do que aquela época. Mas ele esquece também nesse cálculo do inchaço da máquina pública, começando no governo do pai dele e mantido pelos prefeitos seguintes. Né? É um cálculo que tem que se pensar daqui para frente. Roberto Henrique falou isso no programa lá comigo, no Folha no Ar, e Roberto Henrique falou que Arnaldo conta muita lorota. Roberto Henrique também conta muita lorota. Mas isso que ele falou está coberto de razão. Esse modelo perdulário, ele começa no governo Arnaldo, que é quando foi o Davi Zilbenstein, na época genro do Fernando Henrique, bota um gatilho ali na lei dos royalties que aumenta demais, o ganho com receita de petróleo. Isso a partir dos anos 2000. E você está no governo Arnaldo, inchou-se demais a máquina, comprou-se imóveis demais, criou-se imóveis demais, concurso à torta direito, fora RPA e DAS. Né? Teve o negócio da saúde da família, que gerou aquele quiprocó todo, né? E o que ficou dos royalties para Campos? Vamos colocar obra estrutural, que Campos ficou, desses bilhões de reais que Campos teve. Governo Arnaldo, duplicação da Alberto Lamego na saída da cidade para Campos da Tafona e para o Joque à direita, para Campos da Tafona à esquerda. Duplicou-se aquela pista, foi uma boa obra, feita em parceria na época com o governo Rosinha Garotinho, que era prefeita, que era governadora, governo estadual, mas Arnaldo bancou a maioria, e o Hospital Geral de Guarulhos. Governo Mocaibe fez. Arthur Bernardes, que desafogou muito a cidade, sobretudo a 28 de março, que estava... Parece uma artéria esclerosada, né? Uma artéria entupida. E a ponte municipal. E desde então, o governo Rosinha, nos 8 anos do governo Rosinha, o que foi feito?
O Morar Feliz, que está aí na Operação Secretos Domos, né, que é um desdobramento da Lava Jato, né, com ex-executivos da Lava Jato, que assinaram a licitação, Leandro Benedicto falando que houve mesmo repasse de dinheiro de Caixa 2 para as campanhas da família Garotinho. E mais o que? Fica a Cidade da Criança, de gosto muito duvidoso, obra pessoal de Rosinha, e o CEPOP, que é o elefante branco, custa 100 milhões de reais. E hoje, né, pelo menos metade do orçamento é para pagar a folha salarial, né? Pelo menos metade. Não, muito mais de metade. Não, De 1 bilhão e 900, 1 bilhão e 100 só para pagar folha. Pelo menos, então, ativo e inativo. Quando se fala em números, né, quando se fala 2 bilhões, ou 1,9 bi, que é o esperado para o ano que vem... para esse ano. Para esse ano, perdão. Você já sai com 1 bilhão, 1,1, sem poder mexer nesse dinheiro, né? Que é 1,1 para pagar a folha salarial, no mínimo. Então, isso limita bastante. Você tem precatórias, você tem... São coisas que limitam bastante Tem um o mínimo poder de constitucional, tem um mínimo constitucional de educação exato. e saúde. Né? Verbas que já vêm destinadas, carimbadas do Também, governo federal, né? Também. O dinheiro para investimento é mínimo, né? Mínimo. E eu acho que, assim, é difícil porque o cara que fala isso não vai se eleger nunca, mas é preciso cortar, sinceramente, 1/3 da máquina pública de Campos. É só que o cara que fizer isso, o cara que falar não se elege, o cara que fizer não se elege. É algo que não está acontecendo, por exemplo, no governo do Estado, que o governo do Estado está numa onda, ainda surfando na onda do regime de recuperação fiscal, mas a conta vai chegar. E quando a conta começar a chegar, quando o Estado do Rio começar a ter que pagar, aí o cenário promete ser tão caótico ou até mais quanto aquele que a gente viveu com o governo do Estado. Não, porque tem outra coisa também, se passar em abril, né? 29 de abril no Supremo, além do que vai perder, tem que devolver. Tem que devolver. Tem que ver como que o Supremo vai modular, né? Porque existe essa possibilidade de devolução. A partir de 2012, a partir da aprovação pelo Congresso, pode ter que devolver. E Campos, que está numa realidade muito ruim, está dentro dessa realidade estadual, que também é muito ruim. Então, candidato que falar que vai reativar programa social, amigo, ele está mentindo. Não é possível. Não é questão de vontade, é questão de não ter onde tirar. E outra coisa, não tem mais futuro para vender. Já venderam 3 vezes, garotinho. Não há. A solução para Campos não é fácil, nem é boa. Mas é questão numérica. Bem, nós chegamos já ao final. Parecia que ia demorar mais, né? A gente já veio pensando que 15 vai demorar, mas tem bastante assunto para a gente falar. Mas foi o nosso primeiro jogo jogado. Pedir a você que nos acompanha nas redes sociais, que deixe suas sugestões. Além do Aloysio e do Aldir, eu estarei aqui a maioria das vezes, mas nós vamos trazer outros entrevistados também, jornalistas, pessoas que figuram na política, para que a gente possa fazer esse diálogo sobre os bastidores. Porque nem tudo que a gente sabe de bastidores a gente pode escrever, mas a gente conversando assim, talvez a gente faça algumas pessoas falarem de forma mais fácil de todas essas articulações. Rapidinho, só para a gente concluir o programa, o que vocês projetam para esse 2020 nesse cenário eleitoral? Esse monte de pré-candidatos, esse G8 tentando se fortalecer para fazer uma oposição ao governo Rafael. Como vocês estão vendo esse começo de ano, sobretudo daqui a pouquinho após o recesso do Legislativo? Você, Aldir, primeiro? Pode ir. Posso ir? Pode ir. Eu acho que é cedo, é precoce ainda. Eu acho que coisas podem acontecer. Como a gente disse aqui agora, por exemplo, Vladimir fala abertamente no grupo dele, não fala isso ainda em on, mas fala no grupo dele que se passar a partilha no Supremo, ele não é candidato. Isso muda o jogo todo. Se cogita que se a rejeição de Rafael permanecer alta, você pode ter um plano B. Poderia ser Marcão, por exemplo, o candidato. Mas isso que se fala nos bastidores. Sim. Acho que o certo mesmo aí, a Gil Viana vai entrar nisso, está com a vida dele certa na Assembleia. Rodrigo Bacelar, que você falou, não é segredo para ninguém, o sonho de Rodrigo, ele falou isso, inclusive em matéria, comigo no Folha no Ar, em entrevista.
O sonho dele é o TCE, até porque é vitalício. Ele trabalhou lá, conhece, declaradamente tem amor àquela casa, é vitalício, ninguém tira ele, não é como mandato que precisa ser renovado por voto popular de 4 anos. A próxima indicação é da Leste. Ainda que não seja nessa, pode ser na outra, entendeu? Então, eu acho que dos que estão aí, o pré-candidato mais certo é Caio. Né? Eu acho que todos os demais depende. O que vai ser é difícil. É muito começo ainda muito começo de 2020, embora o 2020 já tenha começado há um tempo. Em dezembro, Sexta-feira, 13 de dezembro. Exato. Tem muita coisa ainda para acontecer, mas de qualquer forma, a única certeza que a gente tem é que a gente vai acompanhar tudo muito de perto e vai sempre estar trazendo para o leitor, para o ouvinte, agora o nosso espectador também, as informações desse ano eleitoral, que promete ser quente. Então esse foi o nosso primeiro jogo E jogado. você, Arnaldo? Eu acho que o jogo vai ser quente, como o Aldir colocou. Eu vejo o G8 tentando se fortalecer, mas eu não acredito que consiga mais essa unidade, esse numeral de 8, porque já foi G5, já foi G0. Já foi G0, temos que escrever sobre isso. Já foi G5, já foi G0, já foi G muita coisa. Tem uma relação próxima com o Igor, não escondo isso de ninguém. Aí conversei com ele sobre essa questão da unidade. Você foi assessor dele? Fui assessor por um tempo, por um ano. Mas nem com você ele falou no Folha no Ar. Nem comigo ele falou no Folha no Ar. E às vezes está me atendendo também, às vezes acontece de não me atender. Mas tive com ele lá no almoço, a gente conversou bastante e ele falou que acredita na manutenção desses 8, né, desse numeral de G8. Eu acho difícil, eu acho que deve... a votação, com 3 vereadores não votando junto com eles, já sinaliza alguma coisa para 2020. E vai passar muito esse embate do governo com a Câmara, sobretudo nos projetos que devem voltar, esses projetos de contingenciamento, os projetos que foram todos rejeitados pela Câmara, esses projetos devem voltar e falta muito diálogo. Já falei isso no Folha no Ar e mantenho a opinião que eu acho que o governo também perdeu tempo de mandar esses projetos mais duros para a Câmara. O vereador também não vai botar seu capital eleitoral agora à prova. O governo Rafael, o time dele Perdeu-se muito. Não né? É como o Ciro Gomes fala. O cara eleito no Brasil, para cargo executivo, tem 6 meses de poder imperial. Tem que botar tudo ali. Bolsonaro botou a reforma da Previdência no início. Bem mais fácil. Não, foi a circunstância, claro. Maia, né? Não, mas assim, a configuração de colocar logo no começo a Como a reforma reforma da Previdência. tributária que vai ser aprovada agora não vai ser do governo Bolsonaro, vai ser da proposta da Câmara Federal. Pois é, então aqui em Campos eu vejo que perdeu-se muito esse tempo para esses pacotes mais duros, essas medidas mais duras, embora necessárias, mas são mais duras porque mexe com o servidor. O servidor meio que ele tenta se esquivar de toda a situação, mas quando fere servidor é complicado. Vereador ficar contra o servidor é complicado. Rafael foi um grande defensor do servidor público, também ele é servidor público. Então o jogo vai passar muito por esses embates pela Câmara e acho que o mais importante de tudo é 29 de abril. Acho que só depois dali, até porque é período de desincompatibilização de partida, termina em abril, mas as convenções ficaram para junho, julho, agora pelas novas regras eleitorais. Ficaram lá para o meio do ano e a campanha mais curta, 45 dias. Como então, foi presidencial? Exato. Então é ali, depois de 29 de abril, que o jogo vai ser um jogo mais claro, vai ser um jogo jogado de forma mais aberta na política campista. Bem, esse foi o nosso primeiro programa. Agradecer você que nos acompanhou até agora. Como disse mais cedo, deixe suas sugestões, converse com a gente pelas redes sociais. E na próxima quinta-feira a gente está de volta com mais um Jogo Jogado, essa nova iniciativa da Folha nas plataformas digitais. Nos acompanhe nas redes sociais e participe junto com a gente. Boa noite.